crianças. Vamos abençoar as nossas crianças. Obrigado, Jesus, pelos pequeninos. Nós declaramos graça, favor, as mais ricas bênçãos sobre a vida deles, que o seu coração possa ser imprimido no coraçãozinho deles, em nome de Jesus. Toda a igreja disse amém. Vão na paz, ali serem ministrados. Glória a Deus. Bom dia para você, Deus te abençoe ricamente. Você também que nos acompanha online, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Pai, obrigado pelo carinho da sua presença aqui conosco. Obrigado pelo seu precioso Espírito Santo, que ele possa nos ensinar, que ele possa nos conduzir, que ele possa ser uma expressão do que a sua palavra diz: Cristo em nós, esperança da glória. Toda glória, toda honra, todo louvor e toda majestade ao teu santo e precioso nome. E a congregação do Senhor disse amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Quando nós olhamos para essa figura que está ali na frente, já vou chamar a sua atenção para olhar ali para frente. Pense nesse quadro, quando nós olhamos para esse monte que é o Calvário, E ali existem 3 cruzes. Normalmente a do meio, está mais destacada, mais elevada do que as outras. Uma pergunta: para quem foi feita essa cruz do meio? Pensa bem. Foi para Jesus? Não. Ela foi feita para Barrabás. É interessante porque a Bíblia é sobre 2 homens, que vão representar a humanidade de uma maneira ou de outra. Não é verdade? Ou nós estamos debaixo do primeiro Adão, ou nós estamos debaixo do último. E Barrabás, na verdade, é uma figura do primeiro Adão. E essa cruz do meio, ela foi desenhada exatamente para Adão e os seus descendentes. O homem perdeu algo muito precioso quando Adão ali no jardim se curvou diante da mentira do diabo. Não é verdade? A Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. E essa morte, segundo Romanos capítulo 5, verso 12, ela foi passada para todos os homens, uma natureza espiritual de morte. E é exatamente por essa razão que todos, então, pecaram, Então é interessante porque quando a Bíblia fala sobre a nossa redenção, e nós sabemos que quando nós olhamos para esse monte, apesar dessa cruz ter sido feita, fabricada, para o Barrabás, e naturalmente essa cruz tem, na verdade, não é a medida do Barrabás, a gente precisa de tornar isso pessoal. Tem a minha medida e tem a sua medida. Não é verdade? Mas nós sabemos de 2 verdades espirituais poderosas que podem mudar completamente a nossa vida. E quais são essas verdades? Jesus, ele nos substituiu naquela cruz.
mas ele também nos representou naquela cruz. Dois aspectos muito poderosos da cruz, né, que eu quero compartilhar com vocês. É interessante porque hoje, talvez, eu vou ousar aqui, tá? Eu acho que a maioria dos cristãos, eles vivem com uma revelação muito limitada, muito parcial do que realmente é o Evangelho, né? E uma visão muito limitada de todos os aspectos que a cruz nos mostra. E isso cria um impacto direto em como que nós vivemos a nossa vida. Muitas pessoas, apesar de ouvirem o Evangelho, eles não vivem uma vida cristã vitoriosa. Por que razão? Porque a perspectiva, a revelação que eles têm do que Cristo fez por nós, né, nos resgatando, né, ou resgatando, né, Jesus disse que ele veio para resgatar, restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Né? Tem pessoas que pensam que Jesus estava falando sobre salvar o perdido. Não, mas é resgatar o que o homem perdeu no jardim. Não é verdade? E em essência o homem perdeu a vida de Deus ali. Mas enfim, né, hoje muitas pessoas, quando vão viver a vida cristã, eles não sabem como viver a vida cristã. Porque eles têm apenas uma visão parcial, uma visão inicial do que Deus fez generosamente, amorosamente por nós, através do seu Filho, morrendo no nosso lugar. Então essa é uma verdade muito poderosa, que Jesus, na cruz, ele nos substituiu. E aqui nós temos o aspecto do sangue de Jesus, né? Existem muitas escrituras, eu quero ler às vezes uma ou outra aqui para vocês, né? Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 1,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Entenda, não tem nada de pobre na graça de Deus, é riquezas da sua graça. A graça é uma riqueza, não é verdade? Mas Paulo está ensinando aqui sobre redenção, né? E ele fala sobre o aspecto do sangue, e ele fala sobre a remissão dos nossos pecados, e a palavra pecados aqui é plural. Tá? Eu quero chamar a sua atenção para você se ater a isso, porque esse ensino é importante. Quando nós encontramos a palavra pecados no plural e quando encontramos a palavra pecado no singular. E nós vamos ver que pecados no plural são aquelas coisas erradas que nós fizemos na vida e que às vezes continuamos a fazer. Não é verdade? Agora, pecado no singular é uma outra coisa, né? Faz referência a essa natureza espiritual de morte que nós herdamos de Adão. É o que, na verdade, produz pecados na vida das pessoas, né? Então, tem duas coisas muito importantes. Mas quando nós olhamos para a cruz pela perspectiva do sangue, daquilo que o sangue fez por nós, todos os nossos pecados foram perdoados. Que notícia poderosa! Essa é uma verdade espiritual, é uma revelação espiritual. Não existe nada nesse mundo físico, aparente, transitório, tangível, que nos dê alguma dica que os nossos pecados foram perdoados. Pelo contrário, parece que quando nós vivemos a vida pelos nossos sentidos naturais, tudo quer nos convencer que isso não aconteceu. Por isso que nós só podemos abraçar isso por revelação. É uma revelação espiritual. E quando nós estamos falando sobre revelação, nós estamos falando sobre a dimensão da fé. A fé que vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo.
com o que nós vamos ficar? Com aquilo que nós tintimos, né? Naturalmente falando, ou nós vamos ficar com aquilo que a palavra de Deus afirma que gratuitamente Deus fez por nós? Então, queridos, a primeira revelação é essa: Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. E todos os nossos pecados, plural, foram perdoados. Todos. Eles não serão, eles já foram. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Agora, o mundo inteiro está salvo? Não. Nós precisamos de endossar esse sacrifício, nos apropriando dele pela fé. É preciso aplicar o sangue. Na Páscoa do Egito, né, quando eles imolaram o cordeiro, colheram o sangue numa bacia, mas o sangue na bacia tinha poder? Não, ele tinha que ser aplicado nos umbrais. Da mesma forma, nós precisamos de exercitar a nossa fé no sangue. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Mas o que ocorreu então comigo e com você? Todos os nossos pecados foram perdoados. Agora, qual é o ponto? A maioria dos cristãos que genuinamente nasceram de novo, eles têm uma certa compreensão disso. Eu chegaria a dizer até uma compreensão um pouco limitada. E eles entendem, puxa vida, Jesus morreu por mim. Como na Páscoa do Egito, né? Os primogênitos que não estivessem dentro da casa onde o sangue tinha sido aplicado aos umbrais, iriam o quê? Perecer, iriam morrer. Então, um cordeiro de 1 ano foi imolado, foi sacrificado, para que aquela família não experimentasse a morte. A família não participou daquele sacrifício. Um cordeiro substituiu. Não é verdade? Esse é aquele lado da cruz onde Cristo morreu por nós, onde ele derramou o seu precioso sangue, a fim de que todos os nossos pecados fossem perdoados. Mas essa revelação não é uma revelação suficiente para você viver uma vida vitoriosa ainda. Eu te digo, não é. Né? Então, a maioria dos cristãos vivem com essa revelação, vamos dizer, parcialmente falando, né? E na hora que eles vão viver a vida na prática, eles já pulam da fé para o esforço deles de, olha, já que eu sou um cristão agora, é melhor que eu faça tudo certinho. Eu tenho que ser o cara, né, que corresponde, né, às expectativas de Deus. E às vezes a gente abraça o perdão dos nossos pecados pela nossa fé em Jesus e a gente já pula para aquele esforço próprio de tentar viver a vida cristã. Então a maioria das pessoas que só tem essa primeira revelação, normalmente eles não sabem como viver a vida para Deus. E eles patinam nesse sentido, não é? Porque apenas essa revelação não é suficiente. Como, fazendo referência à Páscoa do Egito, quando eles aplicaram o sangue nos umbrais das portas das casas, né, o anjo da morte passou ali e houve a Páscoa, o Passover. O anjo pulou aquelas casas que o sangue estava nos umbrais. Mas vocês sabem que Egito é um lugar de escravidão. O sangue tirou eles do Egito? Não. E existe uma simbologia nisso. Mesmo que os primogênitos foram poupados, eles ainda estavam num lugar de escravidão.
Sabe aquelas pessoas que foram perdoadas, mas ainda vivem numa dimensão da carne? Uma perspectiva apenas natural de viver a vida. Não sabem como viver a vida. E eles se perguntam, puxa vida, cara, como é que eu vou vencer esse negócio que chama pecado? Como que vai se dar isso? E essas pessoas estão se esforçando para viver a vida da melhor forma para Deus. Agora, sabe o que é interessante? Deus parece que desenhou a coisa dessa forma. Quando nós nos esforçamos para viver a vida da perspectiva certa, é aí que nós afundamos. Exatamente para a gente entender que não é apenas o perdão dos nossos pecados que nós abraçamos e recebemos por fé, né? Nós temos que entender que a Páscoa foi mais do que aplicar o sangue nos umbrais. A Páscoa, na verdade, aponta para uma jornada. A Páscoa aponta para um caminhar. Você já viu que a vida cristã é uma jornada? Olha para vocês verem. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai. É uma jornada que precisa de ser trilhada. O que é a Páscoa? É sair de uma condição de escravidão e fazer um êxodo. Fazer uma jornada para uma terra prometida, que mana leite e mel, aonde eles iriam morar em casas que eles não construíram, desfrutar de pomares que eles não plantaram. Era como Éden, uma figura da graça, sabe? Eles iriam desfrutar de graça sobre graça. Então, quando nós entendemos que a Páscoa é essa jornada, o que é que na verdade tirou a nação de Israel do Egito? Foi o sangue? Não foi uma outra revelação. Foi o fato deles comerem o cordeiro. Eles não apenas tinham que aplicar o sangue nos umbrais das portas, mas a família reunida deveria o quê? Participar, comer do cordeiro. Sabe aquela história que os caras nunca entenderam? Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, papapá. Sabe? Se a gente for caminhando aqui, a revelação ela é profunda. Eles tiveram que comer o cordeiro. Qual é o sentido disso? Eles precisavam de se tornarem participantes da vida do cordeiro. Eles tinham que levar o cordeiro dentro deles para essa jornada. E a forma de fazer isso era se nutrirem da carne do cordeiro. Então, da mesma maneira que existe um aspecto da cruz, onde nós fomos beneficiados pelo sangue, existe um aspecto onde nós fomos beneficiados pelo corpo. Aleluia. Então, quando eles nutriram do cordeiro, foi comer a carne do cordeiro que deu a eles o vigor para saírem do Egito. E aí Salmos capítulo 105 diz que eles saíram não de mãos vazias, saíram com abundância de prata e ouro, e não havia um só enfermo no meio deles, no meio de 3 milhões de pessoas. E por que eles desfrutaram essa experiência? Porque eles comeram o cordeiro, participaram da vida do cordeiro. Veja que ambas as revelações, elas estão no cordeiro. Seja o sangue, ou seja a sua carne. Elas estão no cordeiro. Jesus é o cara, né? Tudo está nele. E nós precisamos de olhar então e assimilar, né, essa revelação. Falando numa linguagem agora da nova aliança, nós entendemos então que Jesus não apenas providenciou na cruz
uma solução para os nossos pecados, no plural, como ele providenciou uma solução para o nosso pecado. Essa natureza espiritual de morte que nós herdamos de Adão e que produz pecados. Paulo chamou isso de velho homem. Se você puder projetar para mim, Romanos 6, de 3 a 6. Paulo chamou isso de velho homem. Sabe o que a Bíblia diz sobre o velho homem? Não adianta você querer ensinar bons modos para ele. Não adianta levar ele na igreja, na escola dominical, no culto de oração. Não tem, só tem uma solução para o velho homem: ser executado por morte de cruz. E foi isso que aconteceu. Olha lá. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Eu sei que muitas pessoas, quando olham para a palavra batizados, ele pensa em água. Mas o elemento aqui não é água. O elemento aqui é o corpo. Dois aspectos da cruz: o sangue e o corpo. O que aconteceu, né? Quando nós estamos olhando então para aquela figura, onde nós vemos aquela cruz mais alta no meio de outras duas, nós podemos contemplar Jesus morrendo pelos nossos pecados, mas nós também entendemos que aquela cruz tem a nossa medida. Sabe? A Bíblia diz: se um morreu por todos, logo todos morreram também. O amor de Cristo nos constrange. O que é que Paulo está falando aqui? Que nós somos batizados na sua morte. Então, espiritualmente falando, olha a revelação, pega a revelação. Nós somos transportados para o corpo de Cristo. Tudo que aconteceu com Jesus aconteceu comigo e com você. Nós que cremos nele. Porque veja bem, queridos, a fé é um princípio poderoso. Tudo que Cristo fez por nós, quando você crê nele, vem para a sua vida. Por isso que, na verdade, essa jornada da vida cristã, ela tem mais a ver com uma descoberta. Nós entendemos o que foi feito, porque assim que a gente nasce de novo, a gente percebe tão pouco do que Cristo fez por nós. Nós precisamos descobrir essas coisas. E como eu disse, se nós ficamos apenas com essa revelação inicial que Jesus morreu pelos nossos pecados, é uma revelação poderosa, mas isso não nos ensina como viver a vida. Não nos ensina como viver o pecado. Aliás, qual é a tendência da maioria das pessoas que param nessa revelação? A vida espiritual fica estagnada e eles vivem, né, de confessar pecados. E eles nem alcançam a revelação que nós não devemos mais nutrir uma consciência de pecado, mas devemos nutrir uma consciência de justiça. Nós não devemos viver a vida cristã olhando para nós mesmos, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Viver na dimensão da fé e não dos sentidos naturais. Mas o fato então, queridos, que nós somos transportados para o corpo. E Paulo está dizendo que nós somos batizados. A palavra batizado significa para dentro. Nós fomos para dentro do corpo de Cristo e nós morremos com Ele. Sabe qual é a verdade? Você morreu para o pecado. Nós vamos continuar lendo. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, unidos a Ele na semelhança da sua morte,
da mesma forma que Cristo morreu naquela cruz, semelhantemente nós morremos com Ele. E ele continua dizendo: certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Da mesma forma que Cristo ressuscitou dos mortos, o seu espírito ganhou vida. Existem semelhanças. Você agora tem vida. Mas é interessante, as pessoas que não percebem que morreram, não percebem também que ressuscitaram. Elas não têm consciência da vida espiritual que eles carregam. Por quê? Porque nunca creram que quando Cristo morreu naquela cruz por nós, não só os nossos pecados foram perdoados, porque o sangue de Jesus foi derramado, mas pelo aspecto do corpo. Nós fomos para dentro do corpo de Jesus. E ele continua dizendo: porque se temos sido unidos a ele, verso 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. A fim de não servirmos mais ao pecado. Então, queridos, são revelações espirituais que, quando nós entendemos essas coisas, a nossa alma entra num outro tipo de processo de salvação. Quando nós entendemos essas coisas, queridos, olha, brota dentro de nós uma esperança. Por quê? Porque aqui, essas revelações definem para mim e para você uma nova identidade. A identidade de filhos. Somos tão filhos como Jesus é filho. Sabe? Brota uma confiança, sabe? É fé. Brota uma confiança que nós não devemos mais nada ao pecado. E é da mesma forma que comer o cordeiro e levar dentro deles a vida do cordeiro para a jornada que determinou eles saírem do Egito, da terra da escravidão, é exatamente essa revelação que nos tira de uma vida carnal, que nos ensina que nós agora podemos andar e viver pela parte de nós que nasceu de Deus. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então é interessante que, se a gente continua lendo esse texto, você vai ver Paulo falando que nós devemos agora nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós precisamos agora validar isso pela fé. Como é que nós validamos isso? É fé, queridos. Como eu disse, tudo que nós cremos e adoramos, nós nos tornamos. É por fé. Muitas pessoas, então, têm uma revelação parcial, que os pecados foram perdoados, e estão se esforçando para tentar viverem da melhor forma para Deus. Eles estão dentro do desenho do fracasso. Porque a nossa performance, o nosso esforço de fazer as coisas para Deus, não tem como. Esse é um desenho que vai nos levar ao fracasso, a essa vida de tropeça aqui e cai a colar. Esse desenho onde nós vivemos uma vida, confessando pecados. E daí muitas pessoas desenvolvem doutrinas erradas, ensinos errados. Sabe que as pessoas têm uma tendência de desenvolver ensinos ou doutrinas em cima da experiência deles. Se uma pessoa não tem uma vida
vitoriosa sobre o pecado, ele começa a criar um ensino que eu só fico livre disso quando eu morrer fisicamente. Muitas pessoas ensinam isso hoje. Né? Qual é a maneira de você ficar livre do pecado? Não, o dia que eu morrer, é só um túmulo. Não! Você tem que entender que o velho homem morreu. Sabe? A questão, e muitas pessoas passam a ideia que esse corpo é ruim. O corpo não é ruim. Entende? Qual era o nosso problema? Que nós tínhamos uma condição de espiritualmente mortos. E a nossa alma apenas era alimentada por uma perspectiva natural dos nossos sentidos naturais. Vivíamos apenas para satisfazer os desejos da carne. Mas quando nós cremos em Jesus, o que estava morto em nós, Efésios capítulo 2, verso 1, estando vós mortos em pecados e delitos, Ele, Jesus, vos deu vida. Aleluia. Mas quando é que você vai perceber o poder dessa vida? Quando você entende a sua união com Jesus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. E é por isso que Paulo estava dizendo, porque Paulo estava explicando a graça de Deus. Aí sabe o que as pessoas entenderam? Paulo, hein? O cara da revelação. Sabe o que as pessoas entenderam? Poxa, que legal a graça. Então, quanto mais pecado eu fizer, melhor é. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Seu cabeção, você não está entendendo que você já morreu para isso? Você já morreu para o pecado. Mas eu vou te dizer, pode parecer louco, pode parecer radical, mas a pessoa que só tem essa primeira revelação que os meus pecados foram perdoados, essa é a verdade, foram mesmo. Foram mesmo. Né? Eu sei que sempre vão ter aquelas pessoas moralistas, mas você vai, então, se continuar desse jeito, você vai perder a salvação, vai não sei o quê, vai não sei o quê. É verdade, mas é uma vida limitante. Porque se você vai para o final do capítulo 6, você vai ver que você se torna servo, escravo, de quem você se oferece para cooperar. Ou do pecado para a morte, ou da justiça para a vida. E o que é que muda o nosso coração? O que é que nos alinha com a mente de Cristo? É uma revelação completa da cruz. A gente não pode ficar pela metade. Hoje, infelizmente, 90% da igreja ouve metade do Evangelho. E nós precisamos contar essa outra parte. Porque, de fato, existe uma vida que está escondida em Deus. Para mim e para você. Existe uma vida eterna. Como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu e você somos tão salvos pela morte de Jesus, como somos salvos pela sua vida, pela sua ressurreição. Olha que versículo legal esse aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que eu pus. Romanos, capítulo 5, né? Ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Onde é que está aí? Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, qual era a nossa condição? Inimigos. Fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua
vida. Pela sua vida. Então, queridos, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que entender essas verdades espirituais que são poderosas, né? O que é que a Bíblia claramente está declarando? Primeira coisa, nós precisamos saber que quando Jesus morreu naquela cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Depois, nós precisamos saber que a minha natureza pecaminosa, essa natureza de morte, herdada de Adão, ela foi crucificada quando Jesus morreu a sua morte de cruz. Então, eu e você precisamos reconhecer e considerar, nos considerar assim, mortos para o pecado. Simplesmente como Jesus foi morto. Né? E baseado nisso, devemos resolutamente recusar que o pecado continue a nos dominar. Você pode ler o verso 12 do capítulo 6, que é isso que ele está falando. Né? E por último, nós precisamos nos apresentar a Deus como alguém ressurreto dentre os mortos e oferecer os nossos corpos como instrumentos, como armas de justiça. Não é poderoso? Todos os nossos pecados foram perdoados. E depois, queridos, o que produzia pecado em nós, essa natureza espiritual de morte herdada de Adão, ela foi para a cruz. Ela morreu com Jesus. É uma questão de fé, você entende? Não existe, vou dizer mais uma vez, como a primeira revelação, não existe nada nesse mundo físico, aparente, transitório, sentimental, que nos dê alguma evidência que isso aconteceu. Essa é uma experiência de fé, que nós absorvemos, porque Deus está falando conosco na sua palavra. Que o nosso velho homem morreu, e não só isso, ele foi substituído por um novo homem em verdadeira justiça e santidade, que carrega a vida de Deus. Então hoje, muitas pessoas ficaram paradas nisso. Puxa vida, pô, legal, meus pecados são perdoados, mas como é que eu vivo a vida? Aí nós entendemos o poder da vida. A vida cristã não é só uma vida transformada, é uma vida trocada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Como é que Jesus viveu a sua vida? Você já prestou atenção nos evangelhos como é que Jesus viveu a sua vida? Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. É interessante. E da mesma forma, quando nós entendemos essa dimensão do Espírito, da mesma maneira que Deus descansou das suas obras, segura aí, da mesma maneira que Deus descansou das suas obras, descanse das suas. Não é você fazer as suas obras, é Deus em Cristo Jesus, através de você, fazer as obras dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de obras, falando das suas. E nesse texto, você percebe exatamente isso. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos feitura sua. Quem é que te reconstruiu, regenerou espiritualmente? Você é feitura. Você foi tecido novamente, regenerado por Jesus. Somos feitura sua, criados uma nova criação.
O que você era, já era. Mas isso não é tangível para você. Mas espiritualmente falando, você não tem mais nada a ver com quem você era antes de nascer de novo. Feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras, que Ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Não são mais as nossas obras. Vamos descansar das nossas obras. Chega de esforço. Vamos andar nas obras dele. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não é mais eu vivendo, é Cristo fazendo através de mim. Da mesma forma que Jesus foi esse modelo perfeito, vivendo como Filho de Deus, que ele só fazia o que ele viu o Pai fazer, nós precisamos andar exatamente nesse mesmo caminho. É um aprendizado, né, irmãos? Não estou, né? Isso é um aprendizado, mas a fé é aprendida. E não existe nada mais libertador do que nós entendermos isso. Mas eu garanto para você que o que nos movimenta nessa direção é essa consciência, uma confiança no que Deus diz a respeito do que Cristo fez por nós. Não só os nossos pecados, plural, foram perdoados, mas Deus tratou com a nossa natureza de pecado. Nós morremos para 3 coisas. Morremos para o pecado, morremos para a lei. Pode ler lá em Romanos capítulo 7. Morremos para a lei. A lei é justa, é boa, é santa? Sim. Mas ela cumpriu o propósito dela. De nos convencer que precisávamos de um Salvador. Mas ela não é mais o nosso ponto de referência para viver a vida. Cristo é o nosso ponto de referência. O fim da lei é Cristo. Morremos para o pecado, morremos para a lei, mediante o corpo de Cristo, um outro benefício que vem pelo corpo. Tá? E também morremos para o eu. Você sabia? Cadê o eu em você se você nasceu de novo? O seu eu não é mais o seu ponto de referência, porque aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Não existe um espírito morto, ensimesmado no âmago do seu ser mais. Existe o seu espírito atrelado ao Espírito de Cristo. Agora, por que é que nós somos tentados? Por que é que nós, às vezes, vivemos uma vida errada? Exatamente, volta o texto, por favor, porque tirou, deixa aí, né? Porque existe algo que nós temos que lidar dentro de um processo, né? O outro, Romanos 6, de 3 a 6. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Tá, vamos lá para o verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. O que é o corpo do pecado? É o que sobrou desse velho homem. É a mentalidade desse velho homem. Quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito novo, mas ainda temos uma mente velha. E nós vamos ter que lidar com ela processualmente. Esse é o nosso desafio. Por isso que quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos essa dupla revelação da cruz, que não só os nossos pecados foram resolvidos, mas Deus tratou com o nosso pecado, que produzia pecado em nós, você já transiciona para uma mente espiritual. Você já se torna consciente que você carrega a vida, que você carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Aleluia. Quando você ora por alguém, não é só você, Cristo está clamando dentro de você.
Quando você toca alguém, não é só você, é Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Uma consciência da vida espiritual que nós carregamos. Por isso que Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É algo poderoso, sabe? Nós carregarmos a mensagem da cruz. Gente, isso é tão forte que Paulo chega lá com os Coríntios e ele fala assim: olha, eu não quero saber de outra mensagem. Eu não quero que a fé de você se apoie em blá 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 e sabedoria humana. Eu quero que a fé de você se apoie no poder de Deus. Por isso, a mensagem a compartilhar é a mensagem da cruz. Onde Jesus, vocês estão entendendo, Jesus não quebrou o galho de Barrabás. Jesus consertou tudo que o primeiro Adão perdeu. Obrigada, Jesus. E nos devolveu. E eu e você estamos incluídos nisso. E quando nós vivemos e andamos no Espírito, nós vivemos essa vida crucificada. Que coisa poderosa, queridos. Sabe, tudo pode ser mudado. Não tem nada que Deus não possa mudar. Não tem nada que nós não possamos experimentar. E nessa direção, nós sofremos então um novo nascimento, salvação espiritual. Estamos num processo de salvar a alma, falando de renovar a mente. E quais são as informações que nos alinham, Quais são as informações que nos transformam? Como Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformai-vos é metamorfose. O que é que pega a sua mente como uma lagarta e faz ela se tornar uma borboleta? São o que Cristo fez gratuitamente por nós na cruz. E é isso que nos dá acesso não só a sabermos, mas a experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fechou? Glória a Deus. 3 glórias e 5 aleluias. Então dá um aplauso para Jesus, porque Ele é o Pai. Em cima dessa palavra, vamos tomar a ceia, vamos comer o pão e vamos tomar o cálice. O sangue e o corpo. O sangue e o corpo. É por isso que a ceia traz esses elementos. Sabe por que tinha muitos doentes entre eles? Porque eles não tinham essa revelação. Essa é a revelação que cura o corpo. Como a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, verso 11. Se Jesus foi ressuscitado dos mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará os nossos corpos mortais. Aleluia. Até que a gente tenha um novo corpo da parte de Deus. Olha, libera isso. Saúde perfeita. Sabe qual era o problema dos crentes lá que tomavam a ceia lá em 1 Coríntios 11? Era a maneira que eles faziam, porque eles eram carnais. Só andavam nessa revelação superficial, que é poderosa, mas superficial, que os pecados eram perdoados. Eles não entendiam o que Israel viveu quando saiu da Páscoa do Egito, mesmo que na antiga aliança. Comeram o cordeiro, foram participantes da vida do cordeiro dentro deles. E não havia nem pobres, nem doentes e nem fracos entre eles. Opa! Obrigado. Eu sei que
Tem muita gente que vai querer voltar esse ensino para pessoas medíocres, na média, que só tem a revelação que os pecados foram perdoados, eles vão querer achar algum pecado para justificar que você está no inferno. Mas, eu te garanto, não é disso que a Bíblia está falando. Na verdade, nós nos tornamos naquilo que nós cremos. Pecado é uma coisa resolvida para Deus. Aleluia. Agora, o nosso foco precisa ser andar por fé. Estamos vivendo pelos nossos sentidos ou por um sexto sentido chamado fé? Antes de você tomar essa ceia, quero te perguntar: você tem certeza que todos os seus pecados foram perdoados? Você tem certeza que o que produzia pecado em você foi crucificado? Da Mortinho da Silva? Você tem certeza que esse velho homem foi substituído por um novo homem e que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Você tem certeza disso? Então, viva a sua Páscoa. Para Israel foi a terra prometida, para nós é a terra das promessas. Na verdade, na nova aliança não é nem promessa, é realidade. Porque a obra já foi consumada. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justo, eu sou santo, eu sou curado, eu sou perfeitamente suprido, eu sou generosamente abençoado. Esse é o poder do Evangelho, o poder de uma vida ressurreta. Sabe por que a gente tem que sempre tomar ceia? Porque Jesus queria garantir que a igreja entendesse essa revelação. E quando tudo que é natural nesse mundo, inclusive o seu corpo, quiser te puxar, né? Você vai se levantar e declarar a sua fé nele. Somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou. Em memória de Jesus, coma o pão, entendendo que Jesus te representou naquela cruz. Você se uniu a Ele. Hoje você está dentro do corpo de Cristo e Cristo está em você pelo Espírito Santo. Coma o pão e depois toma o cálice dessa nova aliança. Senhor.
Isabela, eu creio que é para a gente estar continuamente declarando que a gente crê e a gente continua crendo, né? Como foi ministrado aqui, aquela fé que não é curta, mas é uma fé longa, contínua. Então, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós declaramos como igreja, como família da Isabela, em nome de Jesus, que Jesus já levou sobre si esse câncer, esse linfoma. Nós declaramos saúde perfeita sobre a Isabela, do alto da cabeça, planta dos pés. Nós declaramos retrocede em nome de Jesus. Também declaramos sobre a vida do pai do pastor Danilo, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem para esse tumor: seca-te até as raízes, jamais nasça fruto de ti. Em nome de Jesus, esse tumor já foi parado, já foi para o corpo de Cristo, para que não habite outro corpo mais. Nós declaramos, Senhor, que o teu povo é curado, que o teu povo é santo. Nós fazemos e também ceamos por causa disso, declarando, afirmando, confirmando, reafirmando a nossa vitória em Cristo, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, somos curados, somos mais do que vencedores no meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Aleluia. Estende a sua mão para frente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Uma ótima semana.